Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela e hoje na nossa aula de História nós iremos falar sobre o trabalho infantil. Vamos lá? Trabalhando juntos. Então, nós vamos seguir agora na nossa apostila esse texto falando um pouquinho sobre o trabalho infantil no Brasil. No Brasil, existem leis que proíbem o trabalho para crianças e adolescentes menores de 14 anos. As crianças devem dedicar-se aos estudos, ter tempo para brincar e desenvolver-se de maneira saudável. Então, pessoal, essas garantias que a criança tem, elas estão previstas no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e vocês fizeram um trabalho sobre o artigo 60 falando do trabalho infantil. Leia o texto sobre o assunto. Em todo o Brasil, a mão de obra de crianças e adolescentes ainda é explorada de forma indiscriminada. Seja nos semáforos, nos lixões, em feiras, restaurantes, no campo, em indústrias ou dentro de casa, os direitos da infância e a educação são negados para quase 3 milhões de crianças e adolescentes no país, de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, a realidade, pessoal, apesar desses direitos garantidos, no ECA, garantidos por lei, nós sabemos que nem sempre as leis são obedecidas, são respeitadas. Então, o Brasil é um país muito grande, nós já vimos que o nosso território é imenso. E fica muito difícil para as autoridades vigiarem, todo o cantinho do território brasileiro para fazer cumprir a lei. Então, em muitos lugares mais distantes, pequenas localizações, as crianças ainda, infelizmente, estão sendo exploradas no trabalho. Por quê? Porque a criança ela não precisa receber um salário muito alto, quando recebe, tá, pessoal? Porque existe ainda trabalho escravo para criança. Elas trabalham e não recebem nada, Então, isso acontece com quase 3 milhões de crianças. Essas crianças que trabalham, elas não têm direito de poder frequentar uma escola, porque senão atrapalha no horário de trabalho. Então, elas abandonam as escolas para poder trabalhar. E isso acontece muitas vezes porque a família é tão carente, tão pobre, sem recurso, que além dos adultos trabalharem, eles colocam as crianças também para trabalhar e ajudar dentro de casa com dinheiro, Então, essas famílias são responsáveis pelas suas crianças, mas infelizmente eles tomam esse direito, dos filhos, netos, sobrinhos, às vezes, para poder receber um pouco mais de dinheiro e se sustentar. As crianças que trabalham de forma irregular têm um mundo de aprendizado, sonhos, brincadeiras e proteção substituído por uma rotina de responsabilidade, exposição a perigos e risco de traumas. Então, nós vamos ver agora no próximo slide que, além dessas crianças terem a educação, os sonhos e as brincadeiras roubados, pelo trabalho que eles são obrigados a fazer, eles correm risco também, risco de se machucarem, São trabalhos perigosos e nós vamos ver isso então na próxima tela. Esse texto que nós acabamos de ler, ele foi escrito pela Sônia Mascaro do Nascimento e Gleibe Prete. Ele está em O Brasil e o Trabalho Infantil, o Estado de São Paulo, o jornal do dia 16 de junho de 2018. Vocês podem acessar pelo site, www.fausto-macedo/Brasil-e-o-trabalho-infantil. Vamos então para a próxima tela para poder vermos os exemplos de trabalho que as crianças fazem. Bom, pessoal, continuando então com os trabalhos realizados pelas crianças, nós vamos ver alguns deles. O primeiro é a criança
do Nordeste do Brasil trabalhando na lavoura de cacau. O cacau, como a gente sabe, ele é utilizado para fazer chocolate e ele é colhido, né, na árvore, a fruta é colhida e os grãos são retirados e colocados ao sol para secar. Então essa criança que a gente está vendo aí, ela está trabalhando no sol quente, porque o cacau tem que secar no sol muito quente. A gente sabe que o Nordeste do Brasil é um lugar muito seco, né? Então a criança é exposta aos raios solares, que nós sabemos que queima a pele. Essa criança provavelmente não usou um protetor solar, está sem chapéu, então ele está trabalhando em condições irregulares, prejudiciais à saúde. Aqui nós estamos vendo uma outra criança também, né, no norte do Brasil, onde eles fazem farinha de mandioca e ela está trabalhando descascando a raiz, né, que é a mandioca, para secar e ser feita a farinha. Então essa criança está correndo o risco de se cortar. Ela está trabalhando com faca afiada, sem luvas, né? Sem uma proteção nas mãos, sentada no chão, né? Sem um apoio para a coluna, pescoço. Então ela está trabalhando também em condições irregulares. Aqui nós estamos vendo crianças que trabalham em pedreiras, quebrando pedras. Então prestem atenção na imagem, né? Aqui da criança à esquerda. Ele está chorando, é uma criança pequenininha que não consegue ainda quebrar pedra, né? Está chorando, pequenininho. E aqui uma outra criança maiorzinha, que a gente não sabe se é irmã, quebrando a pedra. Prestem atenção que essa criança, ela está com uma ferramenta pesada. Aqui a mãozinha segurando outra pedra, né? Pode machucar, ela pode dar uma martelada aqui na mãozinha. Ela não usa um óculos de proteção porque voam cascalhos de pedra, pode voar e ferir os olhos dela. Sentada no chão, em cima das pedras, machucando, né, o corpinho dela, que está sem nenhuma proteção, ao ar livre, né, sem uma roupa para proteger, ao sol. Esse aqui também. Olha o tamanho da ferramenta, né? Então são trabalhos inapropriados para a criança realizar. Um homem adulto, uma mulher adulta, né, seguraria com muito mais facilidade uma ferramenta pesada desse tipo. Então eles também estão trabalhando de uma maneira irregular, sem nenhum tipo de segurança. E aqui a gente vê muito em grandes centros, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, essas crianças que ficam nos sinais limpando os vidros dos carros. E muitas vezes, né, essas crianças são ofendidas, são xingadas, são maltratadas, podem ser atropeladas, né, por uma motocicleta que vem e ele não está vendo ali atrás do carro. Então é muito perigoso, é um trabalho perigoso. Todos esses que eu apresentei para vocês, os 4 tipos de trabalho, são trabalhos inapropriados para crianças, sem equipamentos de segurança, em locais perigosos. São trabalhos que não deveriam ser feitos pelas crianças, né? Então a gente precisa prestar bastante atenção e valorizar vocês, por exemplo, que podem estudar, né, que não precisam trabalhar, e pensar um pouquinho na situação. Isso aqui, gente, não são só esse pouquinho de criança que a gente está vendo aqui, não. Como nós lemos agora na matéria que saiu, né, no jornal, são quase 3 milhões de crianças que vivem essa realidade todos os dias. Para finalizar, nós vamos ver então que tem jeito da gente ajudar essas crianças a saírem dessa situação. Vamos ver o que fala esse pequeno texto aqui. O trabalho infantil pode ser combatido de diversas formas. O governo pode fiscalizar e condenar as pessoas que empregam crianças, por exemplo. Então, os governantes, né, as nossas polícias, podem sim investigar e prender, né, e condenar essas pessoas a cadeias, as pessoas que dão emprego para crianças, né? Porque essas pessoas não estão cumprindo a lei. Elas sabem, elas conhecem a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e sabem que é proibido dar emprego para crianças menores de 14 anos. E todas as crianças que nós vimos, pelo menos no último slide, né, que eu passei, são menores de 14 anos. E os cidadãos também podem contribuir
fazendo denúncias. A gente pode denunciar essa situação. Então, se você viu, se você sabe, conhece locais que estão, né, dando emprego para crianças menores de 14 anos, o que é ilegal, a gente tem um telefone, né? A gente pode ligar para a polícia ou tem o Disque 100, que é só você pegar um telefone, discar 100 e fazer a denúncia, tá? Não vão perguntar seu nome, você não vai precisar ser identificado e você vai falar, né? Você, um adulto, né, vai falar que quer fazer uma denúncia porque tem um lugar que existem crianças trabalhando. E aí a polícia vai até esse lugar interditar esse lugar. Então, é só pegar o telefone e fazer essa denúncia. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje para a gente encerrar esse tema, né? O trabalho infantil. Espero que vocês tenham gostado. E nós vamos agora para a plataforma realizar atividades referentes ao assunto. Um abraço e até a próxima aula.